Graças a Deus, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez. Espero que todos vocês estejam bem, espero que estejam guardados, estejam na graça do Senhor, protegidos mesmo durante essa confusão toda de isolamento, de impedimento de convivência. Espero que todos vocês estejam na paz do Senhor. Nós estamos caminhando pelo livro de Atos, estamos estudando e meditando paulatinamente ao longo de todo o livro de Atos, tirando algumas lições para as nossas vidas, algumas aplicações para as nossas vidas, especialmente sobre a relação do Evangelho Real. Nós assim intitulamos a nossa série de mensagens, o Evangelho Real em Vidas Reais. Nós estamos buscando olhar para a experiência da primeira igreja ali em Atos, daquela igreja inicial lá, nos primórdios da igreja, e tentando tirar dali algumas experiências, algumas lições para a nossa relação com o Evangelho nos dias atuais, nos dias modernos. E é interessante porque o livro de Atos, ele nos mostra exatamente essa ação, essa coisa da vida cotidiana, tá? Dentro da experiência fora do comum, da experiência extraordinária do Evangelho. Nós vimos logo no início do livro que Lucas nos diz que esse livro é uma continuação daquilo que Jesus Cristo havia começado a fazer, que ele já havia relatado no seu primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas. Nesse segundo livro, ele então começa a relatar aquilo que Jesus Cristo está fazendo por meio da sua igreja. O livro foi comumente já chamado ele é comumente chamado de Atos dos Apóstolos, né? É o título que está na sua Bíblia, mas nós poderíamos também chamá-lo de Atos do Espírito Santo, ou mesmo Atos de Jesus por meio da sua igreja. O interessante é nós percebermos que a mão de Deus está agindo e guiando toda a história, e guiando por vias ordinárias e vias extraordinárias, e mesmo diante das limitações dos instrumentos que estão à mão do Senhor, as limitações humanas, Deus continua guiando a sua igreja na missão. E esse é o título da nossa mensagem dessa noite, é Como o Senhor Guia a Igreja na Missão. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 15, nós leremos o verso 36 ao verso 41, e depois leremos o capítulo 16, do verso 1 ao verso 15. Peço que você abra a sua Bíblia em casa aí, e acompanhe a minha leitura aqui. O texto nos diz assim, tá? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora, pois, para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Não houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino,
concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar? Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia. Agora que nós vamos meditar na Tua Palavra, ajuda-nos a tirar dela as lições necessárias para as nossas vidas. Abre os olhos de quem precisa Te enxergar, abre os ouvidos daqueles que precisam Te ouvir. Usa-nos como Teu instrumento, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós percebemos aqui que os eventos relatados por Lucas seguem a cronologia dos fatos que nós já estávamos analisando. Acabou o Concílio de Jerusalém, nós vimos na semana passada, toda aquela discussão e aquela celeuma sobre como é que os gentios seriam integrados à igreja, eles precisavam se tornar judeus, não precisavam se tornar judeus, houve todo aquele debate, chegou-se à conclusão de que não, eles não precisavam se tornar judeus, e essa informação então precisava ser levada às outras igrejas que haviam sido inauguradas, haviam sido constituídas por toda a região, especialmente da região entre gentios. E diante disso nós podemos perceber a mão de Deus agindo, guiando a sua igreja pela missão, e a partir desse texto nós tiramos algumas lições interessantes para nós. A primeira lição que eu quero chamar a sua atenção é que Deus guia a sua igreja na missão, apesar das nossas limitações e fraquezas. Deus guia a sua igreja na missão, apesar das nossas limitações e fraquezas. Após esse concílio, o texto inicia ali, logo no verso 36, ainda do capítulo 15, o texto começa a dizer o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Perceba que não há nenhuma menção no texto aqui sobre uma necessidade, sobre uma experiência espiritual que o apóstolo Paulo tenha tido para tomar tal decisão. Não há nenhum tipo de informação aqui do tipo Paulo teve uma visão do Senhor dizendo que ele precisava voltar àquelas igrejas que ele já havia passado anteriormente, anunciando o Evangelho, pregando, constituindo essas igrejas, organizando essas igrejas. Não há nenhuma menção de que ele precisasse voltar a elas por uma ordem do Espírito Santo. A decisão do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, em um primeiro momento, é baseada única e exclusivamente numa necessidade patente, numa necessidade real, numa necessidade que eles estão ali percebendo. Tá? Acontece que, nesse momento em que eles tomam essa decisão, Barnabé quer levar consigo João Marcos, o mesmo rapaz que lá no capítulo 13, verso 13, já tinha iniciado uma primeira viagem missionária com eles, e nesse momento ele havia abandonado a missão. Ele havia desistido de dar continuidade à missão e voltado para Jerusalém. Barnabé tenta levar ele mais uma vez nessa viagem, e o apóstolo Paulo olha para Barnabé e diz assim: não, Barnabé, João Marcos não, João Marcos é o mesmo que já atrapalhou a gente lá atrás, ele já nos atrasou, ele já nos causou problema lá atrás, ele nos abandonou no meio do caminho, nós não precisamos de alguém para nos atrapalhar no meio do caminho, nós precisamos de alguém para nos ajudar na viagem. E nesse ponto aqui, eles vão começar uma discussão, eles vão ter um desentendimento. Paulo olha para João Marcos e não consegue ver o que João Marcos pode oferecer para o reino, oferecer para o Evangelho. Ao mesmo tempo, nós temos Barnabé olhando para João Marcos, dizendo assim: não, é possível que o reino faça alguma coisa por João Marcos, é possível que o reino faça alguma coisa por esse rapaz. E nesse ponto aqui, eles vão se desentender, eles vão entrar num atrito muito ferrenho, a discussão, o texto diz que a discussão é profunda, o texto vai nos dizer o seguinte, que a contenda que se levantou entre eles, houve, no verso 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Aqueles dois homens que já estão há muito tempo caminhando junto, Barnabé, aquele que foi buscar Paulo, lá no começo do movimento, de todo esse movimento missionário da igreja chegando em Antioquia, Paulo vai lá buscar Barnabé, eles começam um trabalho, eles estão já há algum tempo caminhando juntos, há uma parceria missionária muito forte entre os dois, mas nesse ponto há uma divergência entre eles tão grande que eles não conseguem mais trabalhar juntos, eles não conseguem mais caminhar juntos, eles precisam se separar. E de fato, se você olhar no mapa aí da sua Bíblia, se a sua Bíblia tiver um mapa, senão você procura na internet, você consegue achar um mapa da segunda viagem de Paulo com uma certa facilidade, você vai perceber que Paulo sobe, ele vai em direção a Derbe, tá? E Barnabé desce, ele vai em direção a Chipre, ele vai em direção à ilha de Chipre.
Cada um segue de fato lados opostos, cada um vai para uma direção oposta ao outro. E essa desavença entre eles é gravíssima, mas o interessante é percebermos que ainda que os dois tenham tido limitações, eles não conseguiram entrar num acordo, eles não conseguiram chegar a uma conclusão juntos, eles não conseguiram apaziguar a relação entre eles, eles não conseguiram estabelecer um vínculo de paz entre eles naquele momento, mas o importante é percebermos que a obra do Senhor continuou sendo feita, apesar das limitações dos instrumentos que estavam à mão do Senhor. Nós vamos perceber que esse João Marcos, que foi o motivo da briga aqui, ele vai ser o autor do Evangelho de Marcos, o Evangelho da sua Bíblia, o Evangelho que tem o segundo Evangelho listado no seu Novo Testamento, que na verdade é o primeiro Evangelho a ser escrito. É o Evangelho base de pesquisa para os outros dois Evangelhos sinópticos, Mateus e Lucas, e também vai servir de alguma certa forma também como base para João. Mas o fato é que esse rapaz, João Marcos, que aparentemente não tinha nada para entregar para a igreja, ou não podia servir a igreja, que na verdade era uma razão de desavença entre dois parceiros missionários, esse rapaz vai ser utilizado pelo Senhor para escrever um evangelho que vai servir de base para outros evangelhos e vai nos alimentar até os dias de hoje. O Evangelho de Marcos tem propostas muito objetivas em nos mostrar o reino de Deus sendo implantado, mostrar a nós o Jesus Cristo de acordo com o que os apóstolos vivenciaram juntamente com ele. Então, esse homem que apesar de naquele momento servir de uma pedra de tropeço para aquela obra missionária que estava caminhando tão bem, aquela parceria entre Paulo e Barnabé estava caminhando tão bem, esse homem também vai ser instrumento de Deus para o avançar do Evangelho, para a comunicação do Evangelho. E no fim da sua vida, o apóstolo Paulo, já na prisão, aguardando a sua condenação final, escrevendo a Timóteo, vai pedir que Timóteo se apresse em vê-lo, né? Timóteo é um personagem que nós vamos conhecer já aqui na sequência do texto, você já viu ele aparecendo aí no texto. Ele vai pedir que Timóteo se apresse para se encontrar com ele, porque ele precisava vê-lo o quanto antes, e ele pede também que João Marcos venha vê-lo. Esse rapaz que ele olhou naquele momento e disse que não podia servir para o Evangelho, que não era justo que ele caminhasse naquela viagem com eles, afinal de contas ele havia abandonado eles, o apóstolo Paulo no final de sua vida vai pedir para vê-lo, para estar com ele, porque ele era muito útil. Ele lhe era muito útil, né? É interessante essa relação, porque apesar das nossas limitações, o Evangelho continua sendo anunciado, ele continua crescendo, a obra do Senhor continua sendo feita, a missão continua, porque a missão não é de homens, a missão é do Senhor. O próprio apóstolo Lucas, o escritor do livro, vai dizer que esse é um livro que conta os atos que Jesus fez por meio da igreja. Então é um livro que conta para nós os atos do Espírito Santo, os atos de Deus. É interessante porque Deus continua trabalhando apesar das nossas divergências. Deus é maior do que nós. Existe algo maior do que só uma mera capacidade de viver em conjunto na igreja. Ainda que a igreja se desentenda, a obra não para. Deus continua fazendo a sua obra apesar das nossas falhas. Deus está fazendo muito mais do que simplesmente nos manter convivendo em paz e em harmonia. Ainda que seja necessário, seja providente que a igreja mantenha a paz, independente das nossas divergências, das nossas dificuldades e das nossas incapacidades de chegarmos a um acordo comum, o avançar da obra continua, porque a obra não é de homens, a obra é de Jesus, a obra é do Senhor. E apesar das nossas limitações, o Senhor continua guiando a sua igreja em meio à missão. Ele continua guiando a sua igreja em meio ao avançar do Evangelho, porque o interesse do Senhor é que o Evangelho seja pregado a toda criatura, a todas as pessoas. Nesse sentido, ainda que nós tenhamos limitações, ainda que nem sempre nós consigamos concordar em todas as coisas, em todos os pontos, ainda que nós não consigamos muitas vezes caminhar juntos, que de fato precisamos nos separar, seguir uma direção, uma outra direção, o fato é que nós percebemos que o Senhor tem abençoado a sua obra e tem guiado a igreja no meio de tudo isso. O texto não nos conta o continuar da viagem missionária de Barnabé, mas lá em Coríntios o apóstolo Paulo vai fazer menções honrosas a Barnabé,
e menções que são momentos posteriores a esse evento em que os dois se desentenderam. Por isso nós percebemos que na verdade há uma relação fraternal sendo mantida depois disso, porque os dois vão perceber que a obra continua a ser realizada, ainda que eles não tenham tido a capacidade necessária naquele momento de caminhar juntos e entrar em um consenso e entrar em um concílio. Isso é interessante, isso é importante para nós percebermos que Deus guia a sua igreja na missão, apesar das nossas limitações e das nossas fraquezas. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é que Deus guia a sua igreja na sua missão, guia a sua igreja na missão pelas vias ordinárias. Nós voltamos aqui ao início do texto que nós lemos, lá no capítulo 15, no verso 36, eu já comentei brevemente, que o apóstolo Paulo chega para Barnabé e diz assim: Barnabé, nós precisamos voltar àquelas igrejas para ver como eles estão. Perceba que não há nenhum tipo de menção de visão aqui, ou algum tipo de revelação extraordinária, ou algum tipo de chamado sobrenatural. O apóstolo Paulo simplesmente olha para a situação e diz: olha, nós temos aqui as orientações do Concílio de Jerusalém, essas igrejas foram organizadas, elas precisam saber desse concílio, precisam saber do resultado desse concílio, e mais, elas precisam de orientação, elas precisam de auxílio, elas precisam de ajuda. O que nós podemos fazer? Ir até elas. Então perceba que o apóstolo Paulo, ele, diante das circunstâncias que estão ali à sua frente, diante das situações que estão ali à sua frente, ele não espera uma manifestação extraordinária para fazer o que é óbvio. Eram igrejas novas, precisavam de cuidados pastorais, eram pastores novos, eram presbíteros novos que estavam à frente dessas igrejas, que precisavam de orientação, e o apóstolo Paulo, Barnabé e os demais apóstolos ali que participam desse momento missionário, os demais discípulos que participam desse momento missionário, sabiam dessas necessidades, e o que eles tinham que fazer? Botar a mão na massa e ir resolver essas necessidades. Havia uma necessidade e a possibilidade de resposta estava nas mãos de Paulo e Barnabé. O que eles fazem então? Eles assumem a responsabilidade de resolver aquele problema e seguem em viagem em direção àquelas igrejas. Perceba que lá na primeira viagem missionária há uma manifestação do Espírito Santo. Lá na primeira viagem missionária o texto diz que a igreja estava orando e o Espírito indicou à igreja que eles deveriam separar Paulo e Barnabé para uma missão. Então lá naquele momento houve uma manifestação espiritual extraordinária, uma manifestação fora do comum. Mas aqui nesse momento o apóstolo Paulo olha para Barnabé e simplesmente diz: olha, as igrejas têm necessidade e nós precisamos voltar a elas para auxiliá-las nas suas dificuldades, nas suas limitações. Nós precisamos comunicar a elas sobre as orientações do Concílio de Jerusalém, mas nós também precisamos auxiliá-las nas suas dificuldades, nas suas limitações. Perceba que o Espírito Santo está agindo na igreja por meio de ações ordinárias, por meios ordinários. Não há nenhum tipo aqui de manifestação sobrenatural para que o apóstolo Paulo e Barnabé tomassem uma decisão em prol do Evangelho, em prol do avançar do Evangelho, em prol da manutenção do Evangelho. Eles tomam uma decisão com base na necessidade que está visível aos seus olhos. Continuando no texto, nós vamos perceber que há outros elementos no texto que nos mostram novas decisões sendo tomadas com base nas circunstâncias que estavam à sua disposição naquele momento. Logo na sequência ali, o texto vai dizer o seguinte: ainda naquele momento da discussão entre Paulo e Barnabé, depois que eles entram em atrito e eles chegam à conclusão de que não conseguem mais caminhar juntos, não há nenhuma menção de manifestação espiritual. Ele simplesmente conclui: olha, não dá para a gente caminhar juntos. Se nós caminharmos juntos, nós vamos viver em desavença, nós vamos ter problemas, e isso não será positivo para o avançar da igreja. Então, Barnabé, você segue seu caminho, eu vou seguir o meu caminho. Barnabé, então, segue com João Marcos, e Paulo olha para aqueles que estão ali à sua disposição, aqueles que estão dispostos a trabalhar na missão, e vê Silas. Fala assim: Silas, você vem comigo. Silas tinha capacidade, Silas era qualificado, Silas estava disposto ao trabalho. Então, Paulo escolhe Silas para o acompanhar na continuação dessa viagem. Perceba que não há nenhuma manifestação espiritual para a escolha de Silas. Não houve nenhum tipo de manifestação diferente. É óbvio que eles estavam em oração constantemente. A oração, como nós já vimos em outro momento,
A oração é parte do comportamento cotidiano desta igreja original, dessa igreja de Jerusalém, dessa igreja inicial aqui, da igreja de Atos. Então é óbvio que o apóstolo Paulo, que Barnabé, que os demais discípulos estão caminhando em uma vida de oração. E isso lhes permitia ter a sensibilidade às vontades do Espírito Santo. Mas não há nenhum tipo de menção aqui a alguma coisa extraordinária. Paulo olhou para as pessoas que estavam ali à sua disposição, viu quem era mais capacitado, quem tinha mais condições e estava disposto a trabalhar na obra e o chamou para a missão. Não houve nenhuma manifestação, uma luz especial sobre Silas. Silas não sentiu uma vocação especial para o chamado missionário. Ele não teve um culto especial onde ele recebeu uma visão especial, ou então foi impactado por um apelo específico. Silas simplesmente olhou para a necessidade da igreja, viu que ele tinha as capacidades, a obra estava disponível ali, estava ali à frente, ele estava disposto, juntou as duas coisas, seguiram viagem e foram fazer aquilo que era necessário ser feito. Continuando no texto ainda, nós vamos perceber que quando chega lá na cidade de Derbe de Listra, quando o apóstolo Paulo conhece Timóteo, ele olha para aquele jovem, um jovem cristão, um discípulo fiel, um discípulo que todos davam bom testemunho sobre ele, olha para aquele jovem, vê as capacidades dele, vê que nele há o desejo de se envolver mais com a obra do Senhor, há disponibilidade, há disposição para o envolvimento com a obra do Senhor. O apóstolo Paulo simplesmente chega para ele e diz assim: olha, eu quero que você vá comigo. Por quê? Porque Deus me revelou que você é o meu próximo companheiro de viagem, que você deve compor a minha trupe de viagem missionária? Não, porque simplesmente aquele era alguém, o Timóteo era alguém com capacidade, com condições e com disponibilidade, e havia uma obra a ser feita. Por isso o apóstolo Paulo escolhe aquele rapaz, por isso o apóstolo Paulo o convida. E ainda na experiência de Timóteo, nós vamos perceber, o texto faz uma menção específica ao fato de que Timóteo era filho de uma judia, mas também era filho de um grego, e ele não era circuncidado até aquele momento. Você pode até achar estranha a leitura, porque há poucos versos anteriores nós vimos uma informação de que não era necessário que os gentios se circuncidassem para se tornarem cristãos. E o texto diz que o apóstolo Paulo simplesmente foi lá, pegou Timóteo e diz: olha, você vai comigo, você vai caminhar na viagem missionária comigo, mas você vai precisar circuncidar. E aí o apóstolo Paulo vai e circuncida Timóteo. Aí você pode até achar estranho o comportamento do apóstolo Paulo diante da decisão do Concílio de Jerusalém. Contudo, aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo usa de um raciocínio lógico e de um raciocínio diante das circunstâncias que estão à sua disposição, estão à sua volta. Ele olha para a viagem missionária e diz: olha, o nosso método de evangelismo é o seguinte: nós vamos chegar às cidades mais importantes, vamos procurar a sinagoga local, vamos anunciar o evangelho primeiramente aos judeus. Esses judeus vão ser a porta de entrada para os gentios da cidade. Acontece que se ele chegasse nessas sinagogas com Timóteo, que era filho de uma judia, mas não era circuncidado, os judeus que iriam ouvir aquela mensagem em primeiro lugar iriam rejeitar a mensagem simplesmente pelo fato de que entre eles estava um pseudo-judeu, né, que não obedecia às leis dos judeus. Então, para que não houvesse divergência com os judeus, o apóstolo Paulo circuncida Timóteo. Tanto é que o texto diz o seguinte, que Paulo, verso 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Todo mundo daquela região ali conhecia ali quem era Timóteo e sabia que seu pai era grego. Sabia que ele não era circuncidado, sabia que ele era apenas filho de uma judia e que ele não obedecia às tradições judaicas. Então, para que não houvesse divergência entre o apóstolo Paulo, Timóteo e os judeus para quem eles iriam anunciar a mensagem, o apóstolo Paulo vai e circuncida Timóteo. Timóteo não é filho de uma judia? Tem sangue judeu? Faz parte da tradição? Circuncida. Está resolvido o problema. Nós não vamos ter um entrave desnecessário para o anúncio do evangelho. Então, mais uma vez, nós percebemos que o apóstolo Paulo
usa de uma análise racional das circunstâncias que estão ao seu redor para tomar uma decisão, e uma decisão que é em prol do avançar do Evangelho. Por isso nós conseguimos entender que Deus guia a sua igreja na missão pelas vias ordinárias. Deus guia a sua igreja pelas vias ordinárias. O apóstolo Paulo, diante de situações ordinárias, diante de circunstâncias ordinárias, ele simplesmente olha os fatos que estão ao seu redor, olha os elementos que estão ao seu redor e toma uma decisão baseada em princípios que estão preocupados com o avançar do Evangelho. E por que nós percebemos que é Deus agindo por meio dessas decisões em meio a circunstâncias ordinárias? Porque esse mesmo Timóteo vai ser o objeto, vai ser o alvo de duas cartas. Duas cartas que são profundamente importantes para a igreja até hoje, para a orientação e a constituição de pastores. Os elementos, ou melhor, as características que nós buscamos em um pastor estão listadas nas cartas de Timóteo. Além do mais, o próprio Timóteo, em conjunto com Paulo e em conjunto com Silas, vão ser os coautores da carta de 1 Tessalonicenses, uma carta importantíssima para nós até os dias de hoje, especialmente quando se fala de questões escatológicas. Então é importantíssimo nós entendermos que Deus age por meio das vias ordinárias. E às vezes a gente ignora as vias ordinárias e espera apenas as coisas extraordinárias. Nós não queremos muitas vezes simplesmente olhar para o trabalho que está à nossa disposição, que o trabalho que precisa ser feito, e abraçarmos esse trabalho e darmos continuidade a ele. Nós muitas vezes ficamos esperando, dizendo assim, não, essa não é a minha vocação, não, eu não tenho dom para isso, não, eu não tenho chamado para isso, e nós ignoramos o fato de que Deus age por meios ordinários. Nem sempre você receberá um chamado especial para uma determinada tarefa dentro da igreja, ou ainda uma tarefa dentro do reino do Senhor. Muitas vezes você simplesmente vai ter que olhar para a situação, olhar para o que precisa ser feito, arregaçar as mangas e pôr a mão na massa e fazer o que precisa ser feito. Nós desejamos ter um ministério pujante, um ministério impactante, um ministério que transforme a realidade de todas as pessoas que estão ao nosso redor, ao redor de nossa igreja. Então nós precisamos primeiramente olhar o que precisa ser feito dentro da igreja. Muitas vezes nós queremos apenas que as coisas venham de fora, que Deus nos traga uma pessoa especial para cuidar das crianças, que Deus nos traga uma pessoa especial para cuidar da música, que Deus nos traga uma pessoa especial para cuidar do ensino, que Deus nos traga uma pessoa especial para alguma coisa que precisa ser feita, porque no fundo, nós não queremos fazer o que precisa ser feito. Ainda que nós tenhamos consciência das necessidades da nossa igreja local, ou do evangelho como um todo, nós queremos que outra pessoa faça aquilo que precisa ser feito. Talvez porque no fundo, nós não acreditemos que Deus age por meio das coisas ordinárias. Nós no fundo queremos apenas que uma visão do céu apareça para nós e nos diga, vai e faça alguma coisa. Nós queremos que Deus, de alguma forma extraordinária, nos incomode a fazer alguma coisa, quando na verdade Ele já está chamando a nossa atenção para as inúmeras necessidades que estão ao nosso redor. Deixando de olhar para as coisas que estão ao nosso redor, nós não percebemos que nós estamos com isso abrindo mão de uma experiência especial com Deus. Nós estamos abrindo mão de uma experiência de amizade com Deus. É interessante que quando Jesus fala com seus discípulos, ele diz o seguinte, olha, eu não vou chamar vocês mais de servo, eu vou chamar vocês de amigos. Porque o servo só faz aquilo que é mandado fazer. Mas o amigo sabe o que o seu amigo está fazendo. O amigo tem consciência, ele sabe do que o seu amigo está fazendo e por isso ele se junta a ele. O que Jesus está querendo dizer aos discípulos ali, e também está querendo dizer a nós hoje, é que ele está nos revelando o seu desejo. Qual é o seu desejo? Que a mensagem do Evangelho seja espalhada a toda criatura, seja anunciada a todas as pessoas, que nós sejamos testemunhas dele, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, tanto em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil e em toda a América Latina, América do Norte, América do Sul, por todo o globo terrestre. Essa é a vontade de Deus. Deus já nos revelou. Se nós somos amigos de Deus, se nós somos amigos de Cristo, se nós entendemos que assim Ele nos trata, o amigo sabe o que o amigo faz
e toma parte no trabalho, não porque foi mandado fazer, mas simplesmente pelo fato de ter prazer em auxiliar o seu amigo na tarefa que lhe foi atribuída. Então, meus queridos, muitas vezes a gente perde de participar da obra do Senhor, perde de participar do avançar do Evangelho, simplesmente porque nós não cremos que Deus age por meios ordinários. Nós não conseguimos olhar para a necessidade que está à nossa frente e entender: essa necessidade é Deus falando comigo para fazer alguma coisa. Por isso, convido você a refletir sobre isso e pensar nas necessidades da sua igreja local. O que você pode ajudar a sua igreja local, independente de uma vocação especial para isso. Não fique esperando apenas que Deus lhe apareça e lhe traga uma vocação especial para fazer o que é necessário, quando muitas vezes o que você precisa de fato é abraçar a necessidade e dar solução para ela. A resposta está em nossas mãos. A resposta nem sempre é dada porque nós simplesmente não queremos nos envolver, não queremos assumir responsabilidade. E aí nós seguimos para o terceiro e último ponto a partir desse texto. Nós vimos que Deus continua guiando a sua igreja apesar das nossas limitações, que Deus guia a sua igreja por meios ordinários, mas nós já percebemos também que Deus guia a sua igreja pelos meios extraordinários. O texto continua dizendo que Paulo, Silas e agora Lucas, o texto até inclusive muda um pouquinho a forma verbal. Lucas passa a falar agora na primeira pessoa do plural, ele fala nós, né? Ele se inclui nessa viagem. Então, nesse momento, a viagem segue com Timóteo, com Silas, com Paulo, em direção às cidades mais ao leste, né? mais ao lado, mais em direção à Ásia, né? Eles têm a intenção de ir em direção à Ásia e levar o Evangelho àquela região. E o interessante é que o texto vai dizer que o Espírito de Jesus, que o Espírito do Senhor os impede. O texto começa ali no verso 6, dizendo o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E é interessante nós percebermos isso, porque a gente às vezes tem a ideia de que se nós fizermos aquilo que tem que ser feito, como nós falamos no ponto anterior, se nós fizermos aquilo que precisa ser feito, anunciar a mensagem do Evangelho, nos engajarmos naquilo que de fato Deus já anunciou que é a sua vontade, todas as coisas correrão normalmente, correrão tranquilamente, correrão sem nenhum tipo de empecilhos. Mas nós percebemos aqui que o texto nos mostra que o Espírito do Senhor tinha outros planos para aquela trupe missionária, para aquela equipe missionária. E é interessante perceber que o modus operandi do apóstolo Paulo e da sua equipe não muda, é o mesmo modus operandi da primeira viagem. Eles seguiam em direção a grandes cidades, cidades importantes, cidades influentes na região, de forma que eles alcançassem um grupo naquela cidade influente, e a partir daquela cidade influente ele pudesse atingir pequenas cidades, outras cidades menores, circunvizinhas àquela cidade, àquela região. E ele segue nessa mesma toada, nesse mesmo modelo. E ainda assim, o mesmo modelo que havia dado certo outra vez, que havia sido abençoado pelo Senhor, com uma sequência de plantações de igreja, pessoas sendo salvas, sinais e maravilhas sendo demonstrados. Mas nesse momento, o plano do Senhor não é esse. E aí então Deus usa de meios extraordinários para fazer com que os seus apóstolos, os seus discípulos entendam qual é a sua vontade. Depois de muito insistir, eles indo de um caminho para o outro, tentando fazer uma rota diferente ali, a fim de conseguir ir em direção à Ásia, eles finalmente chegam na cidade de Trode, e na cidade de Trode, então, o apóstolo Paulo tem uma visão. A cidade de Trode é uma cidade portuária, ele então tem uma visão de que eles deveriam atravessar em direção à Macedônia, atravessar o mar e ir em direção à Macedônia, a região grega, porque lá alguém precisava de ajuda, pessoas precisavam de ajuda. Tá? Então o apóstolo Paulo acorda e conta a sua visão aos demais discípulos que estão ali reunidos, e eles então concluem que a vontade de Deus não é mais que eles sigam para a Ásia, mas que eles sigam para
a Europa, para o continente europeu. E aqui é interessante, porque embora o apóstolo Paulo não tenha sido instrumento de Deus para avançar o evangelho em direção à Ásia, isso não significa, e aqui é uma interpretação, uma leitura equivocada que muitas pessoas fazem, que o evangelho é eurocentrista, né? Ele segue apenas em direção à Europa, como se Deus fosse eurocentrista, tá? É que na verdade a gente tem uma visão limitada sobre o relato da história. O evangelho segue em direção ao Oriente, segue em direção à Índia. Há relatos de muitos discípulos que vão em direção ao Oriente, vão em direção à África, vão em direção às mais diversas possíveis, anunciando o evangelho. Mas para o apóstolo Paulo e para aquela equipe, o plano do Espírito Santo é que eles fossem em direção à Ásia, que eles fossem em direção à Europa, porque Deus desejava abrir as portas da Europa para a mensagem do evangelho. E quando eles atravessam, chegam então na cidade de Filipos, tá? Na cidade de Filipos, então eles encontram uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura. Essa mulher precisava ouvir o evangelho, ela ouve a mensagem do evangelho, ela então se converte ao Senhor. O texto vai dizer que o Espírito do Senhor abriu os olhos dela para que ela pudesse ver a mensagem. Ela se converte e ali naquela cidade é plantada uma igreja, que vai ser a igreja que é a porta de entrada do evangelho para a Europa. A igreja de Filipos, a igreja que você vai conhecer melhor, inclusive pela carta que nós temos no texto bíblico, a carta de Filipenses. Você vai ver que essa é uma igreja importante não só para o apóstolo Paulo, mas é importante para o avançar do evangelho em direção à Europa. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque toda a nossa cultura, e aqui nós estamos falando da nossa realidade brasileira, nossa realidade ocidental, nossa realidade de forte influência judaico-cristã. Toda a nossa cultura ocidental, toda a nossa cultura europeia, a cultura das Américas como um todo, ela é fortemente influenciada pela relação entre o cristianismo, o judaísmo e as culturas que ele vai abarcando ao longo da história. Então hoje a nossa realidade deve-se muito a esse momento do apóstolo Paulo atravessando o mar, indo em direção à Macedônia, levando o evangelho para a Macedônia, levando o evangelho para a região europeia, a fim de que o evangelho pudesse adentrar naquela região, obedecendo assim então à vontade do Senhor. Então perceba que a vontade de Deus naquele momento precisou ser manifesta por um meio extraordinário, precisou ser manifesta por um meio fora do comum. Deus precisou falar com o apóstolo Paulo por meio de uma visão. Mas o interessante é perceber que a visão não é uma visão detalhada, bem especificada do que deveria ser feito. Ainda foi exigido dos apóstolos ali, dos discípulos, algum tipo de compreensão do que estava acontecendo. O apóstolo Paulo tem a visão, ele procura o conselho dos seus companheiros de viagem, ele conta para eles o que aconteceu. E é interessante que o texto vai dizer, pela palavra de Lucas, então se inclui inclusive nessa decisão. Ele diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Ou seja, aquela equipe missionária tinha todo um planejamento. O planejamento deles era em direção à Ásia. Eles tinham se preocupado, se organizado, feito tudo o que era necessário para ir em direção à Ásia. O Espírito Santo foi os impedindo. Eles provavelmente não haviam percebido ainda naquele momento que era o Espírito Santo do Senhor os impedindo. Que talvez eles tivessem pensado que era o inimigo se levantando contra a igreja, que eram forças demoníacas tentando impedir o evangelho de avançar. E muitas vezes eles tentando ali, eles chegam até um ponto em que, quando eles percebem a visão do apóstolo Paulo, eles juntam todos os elementos e dizem: agora nós entendemos o que Deus quer de nós. Ele quer que nós sigamos em direção à Macedônia. Ele quer que nós atravessemos o mar e levemos o evangelho à Macedônia. Então percebam, meus irmãos, que ainda assim há um elemento aqui de análise das circunstâncias. Há um elemento aqui de análise dos fatos para tomar uma decisão e para chegar a uma conclusão. Lucas vai nos dizer que eles concluíram que a vontade de Deus era que eles anunciassem o evangelho à Macedônia. E aí, partindo para as nossas aplicações finais, nós precisamos perceber que não existe uma dicotomia entre
Deus se revela por meios extraordinários ou Deus se revela por meios ordinários? Deus se revela tanto por meios extraordinários como por meios ordinários. Deus usa meios ordinários para que o Evangelho avance, para que a missão avance. E Deus usa métodos extraordinários, quando for necessário, para que o Evangelho avance. E é mais do que isso. Deus faz com que o Evangelho avance, que a missão continue, independente das nossas limitações, independente das nossas fraquezas. O mesmo texto bíblico que nos orienta lá nos Evangelhos, Jesus Cristo nos orienta, falando que se alguém for construir uma torre, que ele deve se sentar, fazer o cálculo e ver se ele de fato tem condições de construir essa torre. O mesmo texto bíblico vai nos dizer lá em Tiago que nós não podemos dizer que hoje nós sairemos daqui, amanhã iremos a outra cidade para fazer negócios. E nós devemos dizer que nós só faremos isso se Deus assim permitir. No fim das contas, o que nós percebemos é que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus é o Senhor da sua igreja. A missão que nos é dada fazer parte, que nos é permitido fazer parte, a missão é do Senhor. Ele há de conduzir a sua igreja a realizar a obra que precisa ser feita. E Ele utilizará os meios que forem necessários. Ele utilizará os meios ordinários, Ele utilizará meios extraordinários e Ele utilizará as ferramentas incapacitadas, mesmo que essas ferramentas tenham limitações, mesmo que essas ferramentas tenham problemas, ainda assim Deus há de usar essas ferramentas para o avançar do Evangelho. No fim das contas, o que nós percebemos é que Deus não nos dá mapas. Deus não nos dá um mapa detalhado do que nós devemos fazer, onde fazer, como fazer, que hora dobrar, que hora seguir direto. Deus não nos dá esse tipo de mapa. Porque se Deus nos desse esse tipo de mapa, fatalmente nós esqueceríamos Deus e olharíamos apenas para o mapa. Deus deseja que nós estejamos sensíveis à sua orientação. Sensíveis à orientação para tomar decisão com base nos meios ordinários, em coisas que estão à nossa vista, em necessidades que estão à nossa volta e que precisam de fato ser atendidas, assim como nós também devemos estar sensíveis às manifestações extraordinárias de Deus, chamando a nossa atenção para um caminho diferente do qual nós traçamos, um caminho diferente do qual nós havíamos planejado. E ainda assim, confiar que, mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas incapacidades, Deus continuará guiando a sua igreja, continuará fazendo o Evangelho avançar, porque a obra é dele. Os atos explicados aqui são os atos do Espírito Santo, os atos de Deus, não são os atos de homens. Espero que Deus fale com você por meio dessa palavra, espero que Deus lhe auxilie por meio dessa palavra, de alguma forma, a estar mais envolvido com a sua mensagem, envolvido com a sua igreja. E aguardo você em um próximo momento, na nossa próxima mensagem, dando continuidade ao nosso caminhar dentro do livro de Atos, dentro desse relato maravilhoso que nos traz uma série de lições para os nossos dias, ainda que tenha sido escrito há tanto tempo. Fique na paz do Senhor, Deus te guarde e, se Deus assim nos permitir, domingo que vem estaremos pela manhã com o EBD e à noite aqui com a continuação das nossas meditações em Atos. Fiquem na paz, Deus nos abençoe.